Então, mais uma vez eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 4. Romanos 8, do versículo 1 ao versículo 4. Todos encontraram? Diz assim a santa palavra do nosso Deus. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos também pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, tua palavra que invade os nossos corações, que perscruta o mais íntimo das nossas mentes, que faz com que nós nos rendamos a ti, reconhecendo que ela procede de ti. Nós estamos agora, Senhor, diante dessa palavra bendita e maravilhosa. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a entender, que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor me ajude também a proclamar aos teus filhos, ao teu povo, as riquezas e grandiosidades, Pai, dos teus santos e perfeitos desígnios para nós. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos auxilie, nos guie e nos dê uma compreensão viva, plena e santa da tua palavra. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo de muitas polarizações políticas, um tempo de divisões políticas. Existe uma grande dicotomia, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e ou você escolhe um lado, ou você escolhe outro lado. São duas políticas distintas, e quanto mais essa divisão vai ficando acentuada pelas diferenças de pensamentos, mais elas também ficam evidentes na sociedade. Em cada decisão que um governo toma, qualquer que seja o governo, qualquer que seja o lado, nós vemos um lado comemorar, dizendo, isso aqui é o melhor, isso é o certo. E vemos outro lado ficar triste, dizendo, não acredito que a nação está indo por esse rumo. As diferenças de pensamentos e ações, de como gerir uma nação, ou uma cidade que seja, nos fazem observar como algumas mudanças de governo, como a alteração de um governo muda de fato os rumos de uma nação. Um governo muda o rumo de uma nação. Quando um governo assume, nós podemos observar que muitas alterações, muitas mudanças apontam para como aquele governo vai gerir o país, a nação, vai governar uma cidade, um estado. Falando de uma nação como a nossa, nós observamos os aspectos de mudança já quando os ministros são escolhidos. Pelo perfil de cada ministro escolhido para cada área, nós já sabemos, já temos em mente mais ou menos o que é que vai vir dali. O tipo de estratégia adotada pelo governo aponta para como aquele governante vai tratar a nação. As preocupações essenciais do governo mostram quais são as prioridades daqueles que estão à frente, que estão no poder. Toda mudança que ocorre nas esferas governamentais que nós temos,
sejam municipais, estaduais, federais, me lembram também que todos os homens, absolutamente todos os homens, que são alvos da gloriosa graça de Deus, eles passam, ou pelo menos deveriam passar, né, por uma mudança de perspectiva, por uma mudança governamental, novas diretrizes de vida. Uma vez que dizem ter um novo Senhor, e ele é claramente distinto, totalmente diferente do Senhor antigo, né, os crentes que sofrem tal mudança devem apresentar na sua vida essa mudança, a começar pela liberdade que nos é apresentada. Então, ao observar a mudança de uma nação, me vem também à mente como o Senhor Jesus muda o coração daqueles que se convertem a Ele, como agora pertencendo a Ele, como tendo um novo Senhor. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar nessa manhã com os irmãos é que não há mais condenação. Para aqueles que estão em Cristo, não existe condenação. A maior angústia que uma mente com conhecimento da verdade pode ter é que a condenação é terrível e que a gente não quer passar por ela. E a verdade que nos é apresentada de cara é que não há mais condenação. Acompanhe comigo os versículos 1 e 2. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado, da morte. Então o apóstolo, ele começa o capítulo 8 com essa expressão, agora, pois. O que isso significa? Significa que esse agora, portanto, pois, é um portanto, agora, portanto, significa que houve aqui uma mudança de perspectiva. Houve uma mudança de situação. E ele agora vai enfatizar essa mudança. Que mudança é essa? Né? Então, para que a gente compreenda um pouco do que o apóstolo Paulo fala, é necessário a gente lembrar que no capítulo 1, o apóstolo ele revela que a ira de Deus está manifestada contra todos aqueles que olham para a criação, que olham para a natureza, que olham para a grandiosa obra de Deus da criação e rejeitam a Deus. A ira de Deus se revela do céu contra eles e contra toda a impiedade. No capítulo 1 também nós vemos a indecência dos ímpios, a corrupção moral que acontece quando eles rejeitam a Deus. E mais ainda, eles mergulham profundamente nos seus pecados. Porque eles rejeitaram a Deus, a ira de Deus se revela do céu. E o próprio Deus entrega eles a paixões reprováveis, ímpias, malignas. No capítulo 3, nos é apresentado a condição geral de todo homem sem Deus. Todo homem sem Deus é depravado. Todo homem sem Deus é inutilizado. Ele não tem utilidade para aquilo que ele foi criado. Glorificar a Deus e se alegrar em Deus. Essa é a condição da depravação total do homem. Todos os homens passam por essa situação, a não ser que Cristo mude, converta ele. E no capítulo 5 nos é apresentado essa possibilidade de mudança. Afinal, o Senhor Jesus foi enviado pelo Pai para trazer vida, para nos justificar, para pagar, cumprir a nossa pena, cumprir a pena no nosso lugar. Nós vimos que isso foi necessário porque o homem, o primeiro homem criado, Adão, ele se perdeu, ele cometeu um pecado e por meio desse pecado entrou a morte, reinou a morte no homem. Mas o segundo Adão, Jesus, por um só ato de justiça, nos garante a vida eterna. É isso que é apresentado. E no capítulo 6, imediatamente acontece, Paulo expõe aquilo que acontece com os crentes verdadeiros, que são alvos da justificação de Deus, de Cristo. É o processo da santificação. Deus começa a santificar o coração do homem, a vida do homem, a trilhar passos retos, mirando o alvo que é Cristo. Ainda no capítulo 7, como lemos agora há pouco,
Nós vimos também a luta que o crente tem contra a sua natureza carnal ainda. Contra o pecado que ainda de alguma forma habita o seu corpo mortal. Essa é toda a perspectiva que vem até esse momento em que Paulo diz: agora, pois, agora, portanto, mesmo com tudo isso, éramos perdidos, o Senhor nos resgatou. O Senhor começou a nos santificar. Mas ainda assim reside em mim pecado. Pecado que me martiriza, a ponto de eu dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora, pois, na virada do capítulo, há uma mudança de perspectiva. Significa dizer que não há mais condenação para aqueles que são governados por Cristo. Por mais que o pecado ainda habite o seu corpo, que ele faça você sofrer, sentir dor, angústia, por não querer mais aquela situação, mas ainda assim você é propenso ao erro, nos é garantido a salvação por meio de Cristo. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Isso porque nós não estamos mais debaixo do governo do pecado. Agora nós estamos debaixo do governo de Cristo. Isso agora porque temos um novo Senhor. Não mais o pecado que escraviza, mas o Cristo que liberta. Ele é o nosso Senhor. Nós devemos perceber que tal ato de Deus, me refiro à justificação, a Cristo cumprir a pena no nosso lugar, esse ato ele não é universal. Nós nunca podemos esquecer essa verdade. Esse ato não é universal. É necessário, portanto, estar em Cristo. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Mas Paulo não para por aí. Ele continua para aqueles que estão em Cristo Jesus. É necessário estar em Cristo. Por isso que eu me lembro também daquele famoso texto, João 3:16 a 18, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas não foi para o mundo inteiro, foi para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é necessário estar em Cristo. E o texto continua dizendo: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa foi a obra que Cristo veio fazer, ele veio como Salvador. E o texto continua: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Aquele que rejeita Cristo, sobre ele permanece a ira de Deus. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O versículo 2, nosso texto de Romanos diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito da vida. Afinal, o que é isso? É precisamente a lei que hoje nos governa. Com um novo Senhor, vem também nele um novo legislador. É a lei que nos governa. E essa lei, ela nos traz liberdade. Porque a lei do Espírito da vida nos libertou. Libertou vocês. Libertou a nós que cremos verdadeiramente. A lei que rege o mundo sem Cristo. A lei que rege aqueles ímpios, os perdidos. É a lei que conduz à morte. É a lei que acaba na morte. Mas em Cristo, nosso legislador, temos a salvação da morte. Nós não passaremos pela segunda morte. Nós não passaremos pela condenação. Por quê? Porque a maldição da lei, que é a condenação, que é a morte, foi aplicada nele. Porque ele recebeu no próprio corpo na cruz a condenação que cabia a nós, que cabia a você. A lei do Espírito da vida libertou vocês do quê? Da lei, do pecado, da morte. Olha a mudança de governo, a mudança de lei que agora incide sobre nós. Devemos observar o quão grandiosa e extraordinária é tal obra feita por Deus, feita por Cristo para nós e feita em nós também por Ele. Vejamos algumas características desse governo.
Primeiro, outrora, nós éramos governados pelo pecado. Isso significa que incidia sobre nós a lei do pecado, a lei que leva à morte. E o que é que essa lei faz? O que é que o pecado faz? Ele nos escraviza. Ele nos deixa sem possibilidade de fuga. Ele não nos dá a oportunidade de conseguir a liberdade por conta própria. A alforria é impossível. Nós, portanto, éramos humilhados pelo pecado, maltratados, sem escolha, sem luz, incapazes de fazer o bem, sem vida. Fazíamos as obras da carne, que são prostituição, impureza, lascívia, desobediência, todas aquelas obras malignas reinavam em nosso corpo. E nós caminhávamos para a morte sem Cristo. Nós caminhávamos para a condenação eterna, para o juízo de Deus. Por quê? Porque nós sabemos o salário do pecado é a morte. Por outro lado, meus irmãos, em Cristo, Ele veio comprar-nos com seu sangue precioso. Ele nos apresenta agora a lei do Espírito. A lei que é vida eterna. Ele nos libertou do domínio do pecado. Ele nos deu a alegria. Ele nos deu a vida verdadeira, vida em abundância. Tudo de graça, a salvação. E agora Ele faz com que nós andamos fazendo as obras do Espírito, tendo fruto do Espírito, paciência, domínio próprio, amor. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 23. Obrigado. Colossenses 1, de 13 a 23, diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha que texto incrível. Olha a transformação que nós passamos. Essa transformação não é porque nós agimos e nos transformamos, mas porque Ele, Cristo, o primogênito, o eterno, o imutável, o infinito, o perfeito, fez tudo por nós. Ele agora é o nosso governador, não mais o pecado. Somente, meus irmãos, estando em Cristo, somente em Cristo é que nós podemos perceber a dimensão daquilo que Ele fez. É que nós podemos compreender o quão profundo é
a sua transformação, aquilo que ele modificou em nosso ser. Portanto, aqui está nesse capítulo, nesses versículos expresso, a grande antítese, a grande diferença, a grande contradição. Antes, vivendo sob a lei do pecado e da morte, agora sobre a lei do Espírito e da vida. Só há dois governos, só há dois líderes, só há duas formas de viver. Ou você vive como escravo do pecado, ou seja, você vive pecando e o fim disso é a condenação, o juízo. Ou pelo Espírito você é liberto para poder viver em santidade. E recebe a graça, perdão imerecido e também a imerecida vida eterna. Como já vimos em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Essa é a paga do pecado, a morte. Você trabalha a vida inteira pecando para receber a morte no final da vida. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diferente da morte, que é o salário merecido. A vida é imerecida, é um dom gratuito que Deus nos oferece. Por amor. Conclusão disso, meus irmãos, é que em Cristo Jesus, somente nele é que nós somos libertos da maldição da lei, da justa ira de Deus que se revela do céu. E a pergunta que fica é: como um pecador, como alguém como eu, falho, fraco, sem ter nada para oferecer a Deus, como eu posso então ser liberto? Como é que eu posso ser declarado justo do tribunal de Deus, que é santo, que é perfeitamente santo? Como é que isso acontece? E a resposta é, o segundo ponto dessa manhã, é que a Trindade, Deus em sua plenitude, ela se reúne para salvar pecadores. Deus em sua plenitude se reúne para salvar pecadores como nós. Versículo 3 diz assim, no nosso texto de Romanos: porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Olha aqui, esse versículo é extenso. Para que a gente tenha uma melhor compreensão, vamos fatiá-lo, vamos dividir ele em 5 frases, em 5 pedaços. Primeiro, porque aquilo que a lei não podia fazer. O que era que a lei não podia fazer? Significa que a lei aqui tinha uma incapacidade. A lei era incapaz de salvar pecadores. Aquilo que a lei não podia fazer era salvar alguém. Pelo contrário, a lei só podia condenar os transgressores. Em Romanos 3, 19 e 20, está escrito aqui, a função da lei. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Olha o que a lei diz. Olha por que está escrito a lei, para que ninguém possa dizer um ai sequer diante de Deus, dizer eu mereço. Você não merece nada, você é um pecador, para que todos se tornem culpáveis diante de Deus. Por que o mundo é culpável diante de Deus? Porque a lei é má? Não. A lei é boa. A lei emana do próprio Deus. Porque nós não somos bons. Porque nós ferimos a ordem de Deus. Versículo 20 desse texto diz: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Ninguém vai ser justificado. Por isso que a lei é incapaz. Ela é incapaz de justificar, de salvar um pecador. Por quê? O texto mesmo diz: pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Para que a lei serve? A lei serve para dizer: você, eu, todos nós somos pecadores. Ninguém recebe um prêmio por cumprir a lei, mas recebe punição por descumpri-la. O texto diz: porque aquilo que a lei não podia fazer significa... Por que a lei era incapaz? Por que a lei estava incapacitada de salvar pecadores?
Não era porque a lei em si era ruim. O texto de Romanos nos diz, segunda parte, por causa da fraqueza da carne. Por causa da fraqueza da carne. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne. A lei não podia salvar, não por ela. Ela nunca foi criada por isso. Mas porque nós éramos incapazes, e ainda somos, de cumpri-la perfeitamente. Veja o que o salmista Davi diz no Salmo 14, dos versículos 1 ao versículo 4. Diz assim, diz o insensato no seu coração. Davi falando. Diz o insensato no seu coração. O insensato diz, não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. O insensato diz que não há Deus. O insensato é corrupto. O insensato faz coisas abomináveis. Do céu o Senhor olha para os filhos do homem para ver se há quem tenha entendimento. Se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Será que não entendem nada? É a indagação de Davi. E a resposta é, eles não são capazes de entender. Porque não há quem faça o bem por si mesmo. Aqui está o motivo, meus irmãos. Porque a lei era incapaz de salvar. Por causa da fraqueza da carne, dos homens, de todos os pecadores. Porque todos pecaram. Afinal, Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Um homem que praticasse o bem e a verdade. Bom, qual o remédio disso tudo? O texto de Romanos continua. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, porque todos pecaram, aquilo que a lei não podia fazer, quem fez? Isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho. Então o próprio Deus envia o remédio para o nosso problema. Aqui está declarada a oferta do Pai ao enviar o Senhor Jesus Cristo, o Filho perfeito, para salvar pecadores. Como nós já lemos em João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui está o Pai entregando agora o Filho. Veja que nós estamos apresentando esse segundo ponto, que é a Trindade Santíssima que se reúne para salvar pecadores. Porque se não fosse isso, todos caminharíamos para o inferno. A quarta sentença desse versículo diz assim, vamos ler acrescentando, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Como Deus fez isso? Em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, é assim que Deus envia o seu Filho. Em semelhança nossa, de carne pecaminosa. Que o apóstolo Paulo nos apresenta a condição em que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, foi enviado. Ele veio como carne, igual a todos nós aqui. Como está lá em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ele veio como homem, ele nasceu da Virgem Maria, nasceu de mulher. Ele experimentou as mazelas do mundo, a tristeza, a dor, a fome, a angústia, porém sem pecado. Ele veio sem o traço do pecado original de Adão. Em 2 Coríntios 5,21 é dito, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo foi feito pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a obra da redenção que o Pai faz. Ele não experimentou o pecado, mas ele experimentou a condenação do pecado em nosso lugar. Nós praticamos o pecado
e recebemos a justiça. Cristo foi santo e fiel e recebeu a nossa condenação. Era necessário, meus irmãos, que ele fosse verdadeiramente homem para nos resgatar, para nos sustentar, sendo constantemente a nossa fortaleza. Ele é a nossa fortaleza. Veja, ele não cometeu o pecado, ele não conheceu o pecado. Hebreus, capítulo 4, os versículos 14 a 16 dizem assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Jesus é o seu sumo sacerdote. Então, continue firme na sua condição. Por quê? Na sua confissão. Por quê? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então nós temos uma fortaleza, que é Cristo, que foi tentado em tudo, mas não pecou. Mas foi santo e perfeito. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então nele nós temos acesso à força, à santidade, à sua graça que nos ajuda, que nos mantém firmes, que nos mantém de pé, sempre. Ele, meus irmãos, somente ele é quem pode nos socorrer em todas as nossas fraquezas. Somente ele pode nos socorrer em tudo, porque ele foi tentado em todas as coisas, diferente de mim, que posso até tentar te ajudar em alguma situação, ou outro irmão que pode lhe ajudar. Somente Cristo foi perfeito em tudo. Por isso ele é nosso socorro bem presente. E o versículo 3 termina com a seguinte sentença: e assim Deus condenou o pecado na carne. O todo fica, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Portanto, eu convido você a abrir junto comigo o livro de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Olha que coisa incrível, que maravilhoso é a obra de Cristo, que maravilhosa a sua graça, que perfeita a sua graça, tudo o que ele fez. Ele levou em seu próprio corpo, na cruz, no madeiro, os nossos pecados. Pelas suas feridas, assim como Isaías 53 fala também, nós fomos sarados, que é a obra do Filho. Ele carregou as nossas mazelas no nosso lugar. É fato, meus irmãos, que a obra da redenção é realizada pela Santíssima Trindade. Esse versículo 3 deixa muito claro aquilo que o Pai fez e que o Filho fez.
Mas a pergunta é: quem ministra tamanha verdade em nossos corações? Quem nos convence de tamanha glória, se não o Espírito Santo de Deus? Quem é que nos convence de todas essas benditas obras do Senhor Jesus Cristo? Abra comigo também o livro de João, capítulo 16. Vamos fazer a leitura dos versículos 5 até o 15. Final é a Trindade Santíssima de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, que se reúnem para salvar pecadores como nós. Nenhuma condenação há, porque Deus, em sua plenitude, se reuniu para salvar pecadores. João 16, a partir do versículo 5, diz assim: Mas agora vou para, palavras de Cristo, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Amém. É o Espírito Santo, meus irmãos. É o Consolador que ministra as verdades da gloriosa obra de Deus na salvação em nossos corações. Só assim nós somos resgatados, alcançados. Afinal, a salvação é uma obra trinitária. O Pai envia o Filho para aplacar a sua justiça absoluta e perfeita. O Pai dá todos os desígnios ao Filho, tudo o que ele tem que fazer. O Filho vem e vive substitutivamente a nossa vida. Ele cumpre cabalmente a obra do Pai, cada detalhe dos seus desígnios. E por fim, o Espírito Santo nos regenera, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos convence, nos consola, nos guia, nos santifica. A salvação é uma obra plena de Deus, na sua Trindade Santíssima. Por fim, se nós somos alvos de tão grande obra, como o apóstolo Paulo diz lá no começo, agora, pois, já nenhuma condenação há, porque Deus nos salvou. Só nos resta uma coisa, meus irmãos. Se nós tivemos uma alteração no governo, se antes éramos governados pelo pecado e agora o nosso Senhor é Cristo, nosso terceiro ponto é que nós devemos, portanto, viver para Deus. A lógica de tudo isso é que se você tem agora um novo Senhor, você deve viver para Deus. O versículo 4 diz: a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A salvação dada por Deus aos eleitos, ela é completa, ela é plena. No livro Como as Pessoas Mudam, do Paul Tripp e do Timothy Lane, eles refletem sobre a dificuldade de compreensão de muitos cristãos sobre o agora. Esse agora que Paulo fala. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Um crente verdadeiro, ele costuma entender, compreender muito bem sobre qual era o seu estado num passado sem Cristo. Qual era o seu estado de quando o pecado reinava no seu corpo mortal. Sobre como o pecado era o maior deleite da vida deles. Sobre como eles viviam em busca constante
pela satisfação pecaminosa. Como um crente verdadeiro compreender a mudança que foi feita. Olha, antigamente minha vida era em busca disso. E também costuma compreender muito bem o futuro. Compreender a realidade da salvação. A ponto de nós, como crentes verdadeiros, muitas vezes conseguirmos imaginar nossa vida na eternidade com Deus, sem dor, sem tristeza, podendo falar que temos a certeza plena da salvação. Porque não é por nós, foi o que Cristo fez. Muitos crentes têm essa perspectiva bem clara na mente. Que reinarão com Cristo durante toda a eternidade. O problema maior, nós vemos as grandes dificuldades dos cristãos na compreensão do agora. E afinal, o pecado não me condena, eu já sou salvo. Mas e o agora? Essa reflexão, meus irmãos, sobre os 3 tempos na vida do crente antes de ser salvo, depois de ser salvo e na eternidade, elas apontam para a perfeita e completa salvação de Deus. A salvação que Deus, a Trindade, nos dá. Primeiro, nós somos salvos da condenação do pecado. Nós vimos agora, pois, nenhuma condenação resta mais. Cristo, ele aplacou por completo a ira de Deus. Em terceiro lugar, pulando o segundo, nós sabemos que seremos glorificados com ele. Viveremos eternamente. Que o pecado vai ser erradicado de uma vez por todas. Não existirá mais pecado. Mas o que muitos crentes ainda não compreendem muito bem é que ainda estão sendo salvos. Estamos sendo salvos não agora. Estamos sendo salvos do domínio do pecado. É claro, meus irmãos, que a Escritura dá um cumprimento prático da salvação para a nossa vida prática, para o hoje e para o agora, uma vez que cremos no Senhor Jesus Cristo. O versículo 4, ele nos informa que tudo isso que Deus fez, que não há mais condenação, porque o Senhor enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa para morrer em nosso lugar. Por quê? O versículo 4 diz, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A exigência da lei, ela se cumpre em nós, mas é pelos méritos de Cristo. Ele foi o nosso substituto para receber a punição, porque nós éramos capazes de cumprir a lei. Mas agora, nós não somos mais escravizados pelo pecado. O pecado, ele não tem mais o domínio pleno das nossas vidas. Ele não é mais o nosso Senhor. Agora temos um novo Senhor. Agora vivemos segundo o Espírito. Ou pelo menos éramos para viver assim. Sendo assim, meus irmãos, a prática daqueles que vivem segundo o Espírito deve refletir essa realidade perfeita de viver segundo o Espírito, em santidade. A verdade é que você foi chamado para a santidade. Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele fez tudo isso. Observe comigo o que o apóstolo diz no versículo 5 do texto, no nosso texto de Romanos. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Aqueles que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Sinônimo de pecado, se inclinam para o pecado, para o erro. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Portanto, se Cristo lhe salvou, se agora reina em você a lei do Espírito e da vida, você não pode viver inclinado para a carne. Não faz sentido. Do mesmo jeito que é impossível aquele que não foi salvo viver inclinado para o Espírito, não faz sentido que aquele que foi salvo por Deus viva segundo a carne. Isso significa que as boas obras, o amor à lei de Deus, que é justa, os seus santos desígnios, eles devem ter preeminência nas nossas vidas. A lei de Deus, a vida santa, o amor com que nós fomos salvos,
deve ocupar o primeiro lugar. O Senhor Jesus, o nosso novo governador, o nosso novo legislador, ele indiscutivelmente deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Não faz sentido você colocar nada na frente de Deus. Se você foi chamado, se você vive inclinado pelo Espírito, Cristo deve ocupar o primeiro lugar na sua vida. Nada, meus irmãos, quando eu digo nada, é absolutamente nada pode tomar o lugar de Cristo. Somos dele, fomos comprados pelo seu precioso sangue. Portanto, nós devemos viver como aquele que vive sob o Espírito, caminhando para a vida que é o dom gratuito. A conclusão disso tudo, meus irmãos, é que se você é verdadeiramente crente, você deve demonstrar isso na sua atitude, no dia a dia, na vida ordinária. Você deve fazer isso no agora, no hoje. Se você é verdadeiramente crente, viva como um. Cristo lhe chamou para a santidade. Deus lhe chamou para a justiça. Por outro lado, se você ainda não conheceu o Evangelho, se o Senhor Jesus ainda não ocupa o primeiro lugar, se quem governa a sua vida é o pecado ainda há tempo de você crer. Ainda há tempo de você entregar a sua vida a Cristo. Ele é o bom pastor. Ele é o Senhor verdadeiro. Ele pode te dar salvação e vida. Ele não te cobra, mas ele faz de graça. O que te cabe é crer, creia e seja salvo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Deus eterno, perfeito e glorioso, nós te damos graças, Senhor, por tamanha salvação. Nós te damos graças por tamanha obra que o Senhor fez em nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a viver em santidade. Ajuda-nos a viver, Pai, de forma digna do Teu Evangelho. Senhor, ocupa o primeiro lugar em nossos corações. Ocupa o primeiro lugar, Pai. Não nos deixa que nada nos tire o foco, mas senão que o Senhor deve ser tudo em todos, tudo para nós. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Amém.